Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Novelas e você, meu nome é Matheus. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o grande fenômeno La Desalmada. No caso, essa novela de José Alberto Castro acabou na última sexta-feira. Encerrou com 85 capítulos essa grande história que foi o maior fenômeno da televisão dos últimos tempos. Conseguia audiências altíssimas, recebia muita aclamação, muito apoio do público. E eu, no caso, no vídeo de hoje, eu vim fazer uma crítica sobre essa novela. Eu vim falar sobre a história, sobre a minha opinião e tudo mais. Então, se você quer saber se essa novela La Desalmada é boa, confere depois a vinheta. Bom, vamos começar contando o que é a história de La Desalmada. Tínhamos a Fernanda, que é a Lívia Brito, que ela era uma jovem muito linda, muito jovem, muito linda, que era a noiva do Santiago, interpretado pelo grande cantor Jair. O Santiago, no caso, ele era dono de umas terras lá, que eram cobiçadas pelo grandioso vilão da novela, Otávio Toscano, interpretado por Eduardo Santamarina. No caso, o Otávio queria comprar aquelas terras, mas o Santiago nunca vendia. Aí o que acontece? A Fernanda e o Santiago vão lá, se casam, tá tudo perfeito, a vida deles, até que na noite de núpcias, o Otávio, junto com seu fiel parceiro Carmelo, interpretado por Alberto Estrella, junto com outros capangas, todos mascarados, vão até a casa do Santiago. Lá, o Otávio vai e assassina a tiros o Santiago, na frente da Fernanda. A Fernanda fica desesperada, vendo o marido ser morto, e o Otávio, assim que vê ela, vai lá e estupra a mesma. Depois de ter passado por tudo isso, ainda a Fernanda quase é assassinada, já a mando do Otávio também. O Carmelo, já que o Otávio vai lá, manda o Carmelo matar a Fernanda, ela toma um tiro, mas consegue ser resgatada pelos seus grandes amigos, Joana Banana, interpretada por Verônica Chaspeado, e Luiz, interpretado por Raul Araiza. Depois de 3 anos, a Fernanda decide se vingar desse homem que fez tanto mal pra ela, e nisso ela conhece o Rafael, que é o José Ron. E quem que é Rafael? Rafael não é nada mais nada menos que o filho de Otávio. E aí a Fernanda fica naquele dilema de se apaixonar pelo filho do homem que ela tanto odeia, e que ainda é para viver este amor com o Rafael, ela enfrentará grandes inimigos, como a Isabela, que é interpretada por Kimberly dos Ramos, e a namorada do Rafael. Bom, agora que eu contei a história da Desalmada, vamos lá falar sobre essa novela. La Desalmada foi boa? Mais ou menos. Por que eu falo isso? Porque assim, essa novela tinha uma sinopse muito interessante, como deu pra ver, uma história que você realmente conseguia se envolver, só que a novela tinha muitos altos e baixos. Tinha capítulos que você tava assim, minha nossa, que capítulo bom, meu Deus do céu, essa novela é a melhor do mundo. E no outro você ficava daquele jeito, puta que pariu, que novela chata, hein, não aguento mais ela. Além do mais, a novela tinha umas situações meio absurdas, uns personagens secundários meio chatos e uns núcleos paralelos bem ruins e umas fases lentíssimas onde não acontecia absolutamente nada. Mas aquela história, apesar de todos esses altos e baixos, era uma história que você conseguia se envolver, você realmente queria que a Fernanda se vingasse do Otávio, você realmente queria que toda a verdade viesse à tona, e enfim, você realmente queria ver o que ia acontecer. Então, apesar dos altos e baixos, foi uma novela que, na minha opinião, valeu a pena assistir e que realmente vai deixar saudades lá no México. Agora vamos falar só sobre o último capítulo da novela. Então, se você não quer saber minha opinião sobre o último capítulo da novela porque você não quer receber spoilers, pula uma parte desse vídeo, que aí a gente continua depois. Mas agora, se você viu o último capítulo e não se importa com spoilers, continua aqui. Bom, o final da novela eu realmente achei bem decepcionante, já que eles tocaram boa parte do capítulo no conflito chatíssimo da morte da Pantita. Ninguém se importava com a Pantita, era uma personagem inútil, era uma personagem insuportável, ninguém queria saber se ela estava morta, se ela estava viva, e eles ocuparam metade do capítulo com aquele conflito. Depois também tiveram umas partes muito decepcionantes, como a revelação da Fernanda ter atirado no Rafael no começo da novela. Simplesmente não mudou em nada na história. O Rafael descobriu isso e cagou pra essa informação e ficou totalmente à parte essa revelação ou não pra história. Outra coisa que, na minha opinião, também foi horrível nesse final foi o fato de que a vingança da Fernanda nunca aconteceu. A Fernanda realmente foi lá e expôs as coisas do Otávio pra todo mundo.
Mas acontece que quem realmente acabou com o Otávio foi o Carmelo, não foi ela. Ela inclusive levou um tiro do Otávio. E se não fosse o Carmelo, literalmente o Rafael tinha morrido, a Letícia tinha morrido. E o Otávio ia se dar bem no final. Por isso que foi muito ruim, foi muito ruim, foi muito ruim. Outra coisa que também não prestou nesse final foi aquele gancho de cena final, de cena pós-crédito, só pra forçar uma segunda temporada. Foi totalmente sem graça aquilo, foi uma coisa muito idiota. E que, sinceramente, eu espero que a Televisa não faça a segunda temporada de La Desalmada, porque senão vai dar muito ruim. Enfim, né? Essa foi minha opinião sobre o último capítulo da novela. Agora, vamos falar sobre o elenco dessa novela. Vai lá. Bom, primeiramente vamos falar dos pontos positivos desse elenco. Vamos começar falando da Lívia Brito interpretando a mocinha da novela Fernanda. Lívia Brito era uma atriz que eu achava boa, mas que não era aquela coisa que eu falava, minha nossa, grande atriz do mundo. Mas realmente nesse papel da Fernanda, ela me surpreendeu bastante. Ela tava simplesmente perfeita nesse papel. A Lívia Brito nasceu pra fazer a Fernanda. Ela tava simplesmente perfeita em todas as situações. Ela chorava quando tinha que chorar. Ela brigava quando tinha que brigar. A Fernanda foi uma mocinha que, apesar de você umas horas ficar, meu Deus, mulher, você é muito burra, meu Deus, que vingança que é essa? Você realmente conseguia torcer pra ela, você realmente gostava dela, já que ela enfrentava sem dó nenhuma os inimigos. Enfim, Fernanda foi uma grande personagem, a Lívia Brito arrasou nesse papel e com certeza merece mais protagonistas fortes como essa. Tú eres mi problema porque es una maldita revista. ¡No me digas a revista! Outra atriz que merece muitos aplausos por sua interpretação foi a Gabi Melado como Clara. A Clara, na minha opinião, foi uma das melhores personagens secundárias da novela. Ela, que era uma personagem que era uma ex-prostituta que tentava esconder o seu passado a qualquer custo, simplesmente arrasava na atuação nessa novela. Clara era uma personagem maravilhosa, todo mundo gostava da Clara, e a atuação da Gabi Melado estava simplesmente fantástica. Realmente me surpreendeu bastante o trabalho da mudinha. También fue uno de tus muchos clientes, esposa. Verônica de Aspiado como Joana estava simplesmente perfeita. Joana, que basicamente, se você viu essa novela, você com certeza ama essa personagem. Era uma personagem maravilhosa que você ria com ela, você gostava do bordão dela, o famoso mensa, você se divertia com ela, você gostava da sensatez dela. Joana era uma personagem incrível e a Verônica de Aspiado estava ótima nesse papel. Dá pra ver que a atriz nasceu com veia cômica também, dá pra ver que ela sabe fazer de tudo e estava maravilhosa nesse papel novamente. Porque este par de mensas já são sócias. Agora vamos falar dos homens, né? Vamos falar do Alberto Estrella como Carmelo. Gente, o Alberto Estrella é um ator que eu acho fantástico. E nesse papel de Carmelo, ele tava simplesmente incrível. O Carmelo, ele era um personagem com umas atitudes muito detestáveis, que você realmente ficava, minha nossa, que homem cruel. Mas ao mesmo tempo, tanto o roteiro da novela quanto a atuação do Alberto Estrella, você conseguia falar, nossa, mas ele é malvado, mas eu gosto dele. E então, pra mim era isso, o Alberto Estrella estava simplesmente fantástico, as cenas finais dele na novela estavam simplesmente impecáveis, ele realmente entregou a alma nas cenas, ele é um puta de um ator e merece muitos aplausos por essa sua grande interpretação. Agora vamos falar de alguns atores que na minha opinião, atuaram muito mal nessa novela. Vamos começar falando do José Ron como Rafael. Assim, o José Ron, todo mundo já deve ter percebido que eu não suporto, né? Eu não acho ele um bom ator, eu acho ele muito canastrão. E novamente ele tava mal nessa novela, tava atuando mal, tava canastrando, tava José Ronzando. Mas também não posso dizer que realmente comprometeu a novela. Não, só que ele tava atuando mal mesmo. Outra que também não estava atuando muito bem era Kimberly dos Ramos como Isabela. Kimberly dos Ramos, por diversas cenas, estava atuando muito mal. Ela realmente não convencia como Isabela, na minha opinião. Porém, eu preciso fazer uma ressalva. Na reta final da novela, a Kimberly dos Ramos conseguiu se reerguer e ela realmente conseguiu entregar excelentes atuações, principalmente naquelas sequências da morte do personagem Rigoberto. ¡No! ¡Beto! ¡Beto,
gato, abre los ojos. ¡Metoso! Agora, uma atriz que não estava atuando mal, mas que eu vou colocar aqui no destaque negativo, é porque era um personagem extremamente inútil e que não condizia com as capacidades dessa atriz. No caso, é a Marjorie de Souza. Marjorie de Souza é uma atriz muito talentosa, que ela sabe interpretar muito bem as personagens vilanescos. Acontece que a Júlia foi a vilã mais inútil da face da Terra. A mulher literalmente não fazia nada a novela toda, a não ser ficar com o Otávio, sendo que ele era um homem casado. Extremamente inútil, extremamente chata, extremamente relevante pro enredo, e a Marjorie de Souza realmente merecia um personagem melhor, e também já vamos combinar que ela sendo mãe da Kimberly dos Ramos não convenceu ninguém, né? E vamos falar também de uma atriz que é um personagem pequeno, se a gente considerar a grandiosidade dela, que é a Ana Martin como Pantita. A Ana Martin é uma atriz de muito renome lá no México, uma primeira atriz, tem anos de carreira, já fez inúmeros personagens, e a Pantita foi uma personagem simplesmente inútil, tendo semanas em que a personagem nem sequer aparecia, e quando aparecia simplesmente era chatíssima, a Pantita era realmente inútil. Porém, do nada, na reta final da novela, ela ganhou um destaque extremamente tosco que ninguém gostou. E também, assim, temos que concordar que a Ana Martin também não estava atuando bem nesse papel. Em diversas sequências dessa novela que a Pantita tinha destaque, ela estava muito mal, ela estava atuando extremamente exagerada, não estava convencendo. E... minha nossa, né? Enfim, pessoal, essa foi a minha opinião sobre a novela La Desalmada. Como disse, é uma novela com muitos altos e baixos, mas que eu acho que vale a pena assistir apesar de tudo, desses erros e apesar dos erros dela, apesar dos baixos do enredo, vale a pena assistir na minha opinião. E é isso, muito obrigado por assistirem, comentem aqui se vocês gostaram da novela La Desalmada, comentem se na verdade vocês odiaram, comentem se na verdade é a novela favorita da vida de vocês, enfim, vocês comentem o que quiserem. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau! Sufre como yo sufrí, sufre. Llora